Boa noite. Vamos falar hoje do FTA, da análise da árvore de falhas, que é uma ferramenta bem interessante para contribuir com nossas análises para as melhorias da qualidade de nossos produtos e processos. Ela tem algumas particularidades que em determinadas situações podem aí nos ajudar bastante. O FTA, por um bom tempo, lá nos anos 80 para anos 90, mais ou menos naquela época, em algumas empresas, ele até chegou a substituir a utilização do espinha de peixe, do diagrama de causa e efeito do Ishikawa, e também no 5 porquê, que acabou depois, mais para frente ou mais recentemente, acabou virando praticamente um padrão, principalmente para a indústria automotiva, a utilização do diagrama de causa e efeito do Ishikawa e mais o 5 porquê. Então o FTA ele também tem a ver um pouco com toda esta questão de análise de causas, relação de causa e efeito, mas de uma forma diferente, de uma forma particular. Então o FTA é a análise da árvore de falhas. Pode ser utilizado de uma forma preventiva, assim como na apuração das causas de problemas existentes. Ele representa a estrutura de funções do sistema, a estrutura funcional, e esse método permite também que a gente analise o efeito esperado após a ocorrência da falha. Isto é um ponto que as empresas estão resgatando agora nos últimos anos. O FTA ele proporciona uma avaliação qualitativa, que é a construção da árvore de falhas, que é a representação gráfica, podemos assim dizer, mas também ela pode nos ajudar a fazer uma avaliação quantitativa. Então a gente consegue, analisando um FTA, a partir de dados ou de taxas de falhas conhecidas, a gente pode calcular ou estimar com uma precisão muito boa as taxas de falha que nós vamos ter da consequência daqueles efeitos, ou aqui na linguagem do FTA, dos eventos topo, ou dos eventos superiores. O FTA foi desenvolvido na década de 60, início da década de 60, pela Bell Company. A Boeing utilizou muito, principalmente no início, utiliza até hoje, mas foi uma das pioneiras da utilização dessas técnicas do FTA. E o FTA, a gente pode dizer que é uma técnica analítica de dedução, uma técnica analítica dedutiva, de análise da confiabilidade e da segurança dos nossos produtos, ou produtos e processos. E aí, como é que isso tudo funciona de uma forma geral? O FTA ele nasceu com base no diagrama de árvore. O que é o diagrama de árvore? É a análise da interação entre sistemas, ou análise de sistemas. Então, a partir de um requisito primário, a gente vai desdobrar em requisitos secundários, requisitos terciários e assim vai. Então, o diagrama de árvore ele serve para determinar os meios necessários para a gente alcançar alguma meta, algum objetivo com esses que a gente vai analisando com esses desdobramentos, Então, atingir metas ou objetivos específicos através de análise de requisitos primários, desdobrando-os em requisitos secundários, terciários. Então essa estrutura de árvore. Por que árvore? Porque ela vai ramificando. A partir de uma informação, vamos desdobrando ou ramificando em outras informações. Aqui tem um exemplo bem simples do que é um diagrama de árvore. O tema é a escolha de uma boa moradia. Então, o que eu quero? Qual é a minha meta, meu objetivo? Uma boa moradia.
Aí, com base numa discussão, eu poderia identificar alguns pontos. Então, o que eu quero de uma boa moradia? Para mim ou para aquele público-alvo, uma boa moradia tem que estar bem localizada e tem que ser econômica. Ok. O que é estar ou ser bem localizado? E aí eu posso direcionar para um grupo de pessoas ou um público-alvo. O que é ser bem localizado? Ter fácil acesso, boa vizinhança. Mas o que é esta consideração do fácil acesso? Precisa ter transporte coletivo, rua pavimentada, ser próximo ao trabalho. Isso aqui, logicamente, é só um exemplo. E boa vizinhança? Precisa ter comércio e serviços próximos, precisa ter segurança e assim vai. E uma boa moradia econômica? Tem que ter um baixo custo. Mas o que é um baixo custo? É um custo baixo de manutenção ou fácil manutenção. Tem que ter também alto valor agregado. E o que significa esse alto valor agregado? Por exemplo, baixo preço de aquisição, alto valor de revenda e assim vai. Então aqui é um modelo, um exemplo de utilização do diagrama de árvore. Então o diagrama de árvore é tudo aquilo que nós vamos desdobrando ou vamos ramificando as informações que nós temos. Então esses diagramas de árvore eles são usados desde trabalhos com voz do cliente, entendimento de necessidades do cliente, necessidades de mercado para aplicações de marketing, de aplicação do QFD, que é outra ferramenta da qualidade. Essa estrutura. O FTA ele nasceu dessa estrutura em árvore, porém focado para as falhas. Então, ao invés de, como é este exemplo, tem desdobramento de algum determinado tema, no FTA nós vamos focar as falhas e vamos partir de onde? Da árvore de funções. Então nós vamos construir ou pensar numa árvore de funções para daí irmos caminhando para as nossas falhas. Lembrando, qual é o conceito de falha? É o não cumprimento de uma função. A negativa de uma função ou não cumprimento de uma função significa uma falha. Então nós podemos construir uma árvore, essa árvore pode ser construída na vertical ou na horizontal. Então aqui um exemplo, um produto, um chuveiro elétrico. Qual é a função principal de um chuveiro elétrico? A função principal é esquentar a água. Ele tem que conduzir a água, mas isto bastaria o cano. A função principal do chuveiro elétrico é esquentar a água. Qual é uma falha que ele pode apresentar? É não cumprir esta função, ou seja, não aquecer a água. Então eu vou ter como resultado água fria. Quando isto acontece? Aí eu posso ir construindo uma árvore, aqui a árvore com base nas funções, e aí podemos associar a negativa da função, o não cumprimento das funções, nas nossas falhas. Eu poderia montar numa análise, entendendo o produto, quando que vai sair a água fria. Ou quando existe um vazamento de água antes da resistência, ou uma resistência interrompida por fusão, ou ausência de corrente na resistência. E depende do estudo, depende da situação, poderia continuar colocando outras informações. Mas só para a gente ver esse exemplo, para acompanhar esse exemplo, o que a gente já consegue ver aqui é o seguinte, se a água não passar pela resistência, não vai esquentar. Então, eu vou ter como um efeito água fria. Então, aqui eu já começo a ter uma visão de causa para aquele efeito do não cumprimento da função. Aqui tem uma identificação ou seja, qualquer um desses acontecendo independentemente, eu vou gerar este problema. Então, vazamento de água antes do aquecedor, do aquecimento, antes da resistência, ou a resistência queimada, resistência interrompida por fusão, também não vai gerar água fria. E notem, se acontecer esse, não esquenta a água. Se acontecesse independentemente, não precisa os dois acontecerem ao mesmo tempo.
também eu vou ter o não cumprimento da função. E se eu não tiver corrente passando pela resistência, também a água não vai esquentar ou o produto não vai proporcionar a sua função principal. E assim eu posso ir desdobrando. Então aqui nós já temos um desdobramento de causa e efeito. Depois eu posso, aqui para cada nível que chamamos, eu posso ir desdobrando esses níveis e caminhando nesses níveis. E se vocês observarem esses níveis ou esse desdobramento de um nível para o outro, é praticamente equivalente ao que a gente faz na técnica dos 5 porquês, porque aqui nós temos esta visão. Por que isto acontece? Ou quando isto acontece? Quando acontece isso. E quando acontece isso? Quando acontece isso. Então é bem aquela ideia do desdobramento de 5 porquê. Vamos ver mais um pouco aqui, que aqui aparece um outro ponto que é importante nessa estrutura em árvore, que é a porta lógica E, diferente desta OU. Então vamos ver aqui. Vazamento de água antes do aquecimento, antes de passar na resistência. Quando isso pode acontecer? Quando eu tenho um anel de vedação rompido e, ao mesmo tempo, uma montagem com defeito, uma montagem mal feita, ele gera este efeito. Então aqui eu tenho um desdobramento, aqui é causa deste efeito, este efeito é causa do efeito maior, e assim vai aquela ideia do desdobramento dos porquês. E a gente preenchendo toda esta árvore de falhas, ou árvore de funções associadas às falhas, eu começo a entender todas as falhas que podem acontecer no meu produto. Continuando aqui, o anel de vedação rompido por ressecamento, por envelhecimento da borracha. Aqui tem alguma simbologia, não vamos entrar em detalhe, mas quando chega nesta simbologia circular, significa que já estamos na causa raiz. Então eu desdobro aqui, eu posso desdobrar aqui também, resistência interrompida por fusão. Ou tive um pico de corrente, uma corrente elevada, ou um superaquecimento da resistência. Corrente elevada, ou curto-circuito, ou sobretensão na fonte. Então aqui, ou, basta acontecer um que já gera aquele problema. Superaquecimento da resistência. Vazão insuficiente de água e o material da resistência não suportou esse aquecimento por estar passando pouca água. Então aqui já são eventos dependentes e aqui eventos independentes. E assim nós vamos construindo as árvores. Para um produto inteiro, essa árvore fica bem grande, com muitas informações. Ela é rica em informações. Então, a construção desta estrutura em árvore, ela é já esta avaliação de o que acontece ou do que pode gerar o nosso problema. Então, a avaliação qualitativa do que está acontecendo. Eu já começo a ter aqui uma série de informações, causas, subcausas ou causas e efeitos. Então, num desdobramento desses, eu já consigo ter uma visão bem ampla do que pode gerar este problema ou estes problemas ou estas perdas de função do meu produto. Já é comum a gente associar a utilização dessas árvores de falha, o FTA, na própria construção dos FEMEA de projeto, os de FEMEA de design, que eu vou mostrar na sequência qual é a ligação que tem entre um e outro. Então, essa seria uma construção de uma árvore de falhas. Ela pode ser construída desta forma, na vertical, e pode ser também representada aqui na horizontal. Aqui é um exemplo de um circuito elétrico, onde nós temos aqui um LED que deve acender quando o circuito é energizado, por exemplo. Aí eu poderia também fazer uma discussão, construir uma árvore de falha, aqui tem um exemplo, ela continua aqui na outra página, mas só para mostrar que isto pode ser um desdobramento assim bem grande para a gente fazer com muitas informações. Mas aqui eu começaria uma discussão. Quando é que aquele LED não acende? Ou quando o LED está com defeito,
ou quando a alimentação está defeituosa, ou quando a tensão do comando está defeituosa, ou quando o transistor não é excitado, e assim vai. O LED com defeito, ou quando eu tenho uma interrupção do LED, ou um curto-circuito, ou o LED queima, e assim vai. Então eu vou discutindo com times. A recomendação de se utilizar esta ferramenta é sempre em discussão nos times, né? Eu vou discutindo com os times quais são os pontos envolvidos que nós temos. E aí continuaria a construção aí da árvore. Tem uma simbologia, como eu já citei, não vamos entrar aqui em muitos detalhes, mas tem uma simbologia para ficar com este formato de fluxograma, ou desta árvore de falhas. E aí nós vamos sempre avaliar evento topo, que é aquele principal. Então, o evento topo, vamos em geral associar uma falha no sistema. Depois nós vamos representar aquelas portas seriais, que vai ser uma porta OU ou uma porta E. Porta OU, os eventos que estão abaixo de uma porta OU, eles são independentes. Então, basta acontecer um deles que isto já falha. E quando nós temos a porta E, significa que os eventos são dependentes. Ou seja, se só este acontecer, não acontece nada aqui. Não gera a falha que provoca a falha maior ou a falha do sistema. Eu preciso que os dois aconteçam ao mesmo tempo para que este falhe, e aí aqui pelo OU vai fazer com que aquele evento topo, aquele evento superior, vá falhar. Então a gente vai construindo seguindo esta lógica, e isto pode ser muito útil para análise da qualidade do produto. O FTA é recomendado para analisar falhas múltiplas, evitar a análise de falhas não críticas, porque a gente vai conseguir enxergar o que é mais crítico do que é menos crítico, principalmente quando fizermos avaliação quantitativa. Identificar eventos de alto nível, causado por eventos de nível mais baixo, então a gente tem essa ideia dos porquês desses desdobramentos. É recomendado usar quando eu tenho menos restrições e quero ter uma visão mais ampla disso tudo, identificar influências externas, análise quantitativa, que são os cálculos das probabilidades de ocorrência que nós vamos ver na sequência. E agora vimos a avaliação qualitativa, mas também com base nesta avaliação qualitativa podemos fazer uma análise quantitativa, que é este ponto que empresas nos últimos anos vêm resgatando a utilização do FTA para focar neste cálculo de probabilidade de ocorrência das falhas ou previsão das taxas de falha. No passado, como eu comentei, década de 80, década de 90, que se usava o FTA só na avaliação, ou praticamente só na avaliação qualitativa. Por isso que depois ela acabou sendo substituído pelo espinha de peixe e pelo 5 porquê. Também é recomendado utilizar para informações limitadas as características do sistema e suas funções básicas, avaliar alternativas de projeto e de processo, de alterações de projeto e de processo para minimizar os nossos problemas, avaliar ou criar redundâncias, quando necessário, e sempre está com base numa análise dedutiva, numa previsão muito próxima da realidade dos fatos. Então, basicamente, seria a gente ter essa estrutura, né? Então, a avaliação qualitativa seria a gente construir a árvore em si. Aqui também só um exemplo simples. Quando que eu posso ter um incêndio, que é evento topo? Quando eu tenho uma faísca próximo de líquido inflamável ou um vazamento de combustível. Então aqui temos aqueles níveis, evento topo, evento intermediário. Falha básica é quando é representado aí por este círculo. Faísca próximo de líquido inflamável. Quando isto pode ocorrer? Uma determinada situação. Ou quando alguém está fumando próximo aí do inflamável, ou
quando aconteceu uma faísca, seja lá por eletricidade estática, uma faísca elétrica, seja lá o que for. E aí a gente vai chegando nessas falhas básicas. Nas avaliações quantitativas, o que a gente vai fazer? Nós vamos considerar essas portas lógicas E e OU e vamos analisar taxas de falhas conhecidas e prever qual seria a taxa de falha do evento topo ou de algum ponto que nos interessa. Aqui também, só para ilustrar, a avaliação quantitativa, onde nós vamos avaliar essa questão de eventos dependentes e independentes, quando eu tenho uma porta OU, que são eventos independentes, basta acontecer um deles. Então, quando eu tenho dois eventos com a porta OU, eles vão funcionar como soma. Nós vamos somar os problemas, podemos assim dizer. A probabilidade de acontecer é maior, né? É mais fácil acontecer porque basta acontecer um deles. E aí tem de uma forma esquematizada, mostrando o seguinte: se eu tenho aqui entre A e B e uma porta serial OU, a condição OU. Boa noite. Então, quando nós temos a porta serial OU, nós vamos somar os problemas aí que nós temos, ou as taxas de falha. Então, se eu tenho A e B, o A está ok e o B está ok, o problema vai estar... Eu não tenho problema. Se eu tenho o A ok e o B não ok, nós vamos ter problema, porque basta um deles acontecer para que a gente tenha esse problema. E a mesma coisa, invertendo o A com o B, e se os dois tiverem problema, eu vou ter problema no evento superior. Já quando a gente tem a porta, o evento condicional, a porta E, nós vamos multiplicar. Então a taxa de falha vai cair. Porque aqui eu preciso que os dois tenham problema ao mesmo tempo para o problema acontecer. Então, se eu tiver A e B ok, vai estar tudo ok. O A ok e o B não ok, o evento superior não vai acontecer, a falha não vai acontecer. Mesma coisa invertendo o A com B. Quando que vai acontecer o problema? Quando a gente tiver os dois eventos, as duas situações A e B, com o problema. Segunda, sexta-feira, a gente se reúne às 14h30. E aqui tem um exemplo deste cálculo. Tem um exemplo deste cálculo das portas E e OU. Então, quando é E, eu multiplico as probabilidades, as taxas de falha. E quando é a porta OU, a gente soma. E isto é a ideia da redundância. Ou isto vai nos mostrar necessidades de redundâncias, por exemplo, ou não. De que forma dá para a gente ver isso? Aqui tem um circuito elétrico bem simples para poder ilustrar estas contas ou estas portas E e OU. Então aqui nós temos um motor elétrico e uma fonte de alimentação. Essa fonte de alimentação manda lá positivo e negativo para o motor e esse motor funciona. No meio do circuito nós temos dois interruptores ou duas chaves aqui. Então, a hora que eu ligo a chave 1, ou para esse motor funcionar, eu preciso ligar a chave 1 e também preciso ligar a chave 2. Ligando as duas chaves, é passada a corrente aqui e o motor vai ser energizado e vai funcionar. Para efeito de cálculos, o que acontece? Aí, dependendo da falha, ou do modo de falha, e da dependência ou independência dos eventos,
esse cálculo entra em ação e ele pode nos dar uma visão diferente do que muitas vezes parece. Por exemplo, um modo de falha. O motor não pode ser desligado. Então ele está funcionando, eu vou desligar. Para desligar esse motor, bastaria cortar uma chave, que ele já desliga, não vai energia. Então, para este modo de falha acontecer, o motor não desligar, ele continuar ligando, eu tenho aqui uma porta E. O que significa isso? Eu preciso que os dois interruptores falhem, eu desligo esse, ele falhou e não desligou. Eu desligo este, ele também falhou, por isso a porta E. Os dois precisam falhar ao mesmo tempo. Então o interruptor 1 não desliga e o interruptor 2 não desliga. Ok. Imaginamos que a taxa de falha, que esses interruptores são iguais, e a taxa de falha deles é de 1%. Só para a gente ter algum número para mostrar isso. Então eu tenho o interruptor 1, ele tem uma taxa de falha, neste modo de falha, dele não poder desligar, de 1%. O outro é igual a ele, também 1%. Ok. Como a análise da árvore de falhas é para as funções superiores, os eventos superiores, então quando que este modo de falha, ou qual a probabilidade deste modo de falha ocorrer? Então aqui tem a ilustração, como é uma porta E, eu teria que multiplicar as probabilidades, ou as taxas de falha. E aí, lembrando como é que a gente multiplica a porcentagem. Esse aqui é 0,01, taxa de falha, 1%, e esse aqui é 0,01%. A hora que eu fizer esta conta, probabilidade do interruptor 1 não desligar e a probabilidade do interruptor 2 também falhar, no sentido de não desligar, eu vou multiplicar. Então, a probabilidade de ocorrência deste evento superior, ele vai ser 0,01, que é 1%, vezes 0,01. Se a gente fizer esta conta, 0,01 vezes 0,01, ele vai dar 0,301. Se eu voltar para a representação percentual, eu teria que multiplicar por 100. Então isso daqui é a mesma coisa aqui, 0,01. Moral da história. Dois interruptores com taxa de falha de 1% para este modo de falha. Dois interruptores de 1%, que é a ideia da redundância, se eu colocá-los em série, como está aqui nesse circuito, a probabilidade do modo de falha é menor do que a probabilidade de falha deles. Então aqui em cima nós teríamos a probabilidade desse modo de falha de 0,01%. E aí, o interessante disso tudo é a gente lembrar o seguinte, se eu não tivesse a redundância, se eu só tivesse um interruptor aqui, a taxa de falha desse modo de falha do motor não desligar seria de 1% devido ao interruptor. Aí eu ponho 2 em série, eu faço um sisteminha de redundância, eu consigo derrubar a taxa de falha do evento superior de 1% para 0,01%. Então esse tipo de cálculo, essas considerações que a gente vai fazer nas árvores de falha, no FTA, e que vão contribuir para a melhoria da qualidade dos nossos produtos. Aqui é um exemplo bem simples, mas só para ter uma ideia desta indicação, desta representação dessas portas E e O. Do mesmo modo, aqui embaixo, tem agora um outro modo de falha. Agora o modo de falha, o motor não liga. Agora um outro modo de falha. Ok.
Para este motor não ligar, precisa que o interruptor 1 não feche contato, não dê contato aqui, não dê passagem aqui. Se esse 1 já não der passagem, ele já não ligou. Ou o 2 não deu passagem. Então eu liguei esse, ele deu passagem, mas chegou aqui quando eu liguei esse, ele não deu passagem. Também não ligou o motor. Então gerou este modo de falha do motor não ligar. E também outras coisas, falhas em componentes do motor, né? Mais outras falhas. Mas só fazendo esse comparativo com a questão dos interruptores. Se os interruptores são os mesmos do cálculo anterior, nós teríamos uma taxa de falha aqui de 1%. Vamos supor que a taxa de falha, né, estou considerando que a taxa de falha para ele não desligar é a mesma para ele não ligar. Se fosse isso, eu teria 1% aqui e 1% aqui. Como é uma porta ou seja, basta um deles falhar, que falha, que o modo de falha acontece, que é esta representação aqui das somas. Então aqui nós teríamos, só devido aos interruptores, a taxa de falha, motor não ligar, devido aos interruptores, eu somaria 1% com 1%, ou 0,01 mais 0,01, daria 0,02, a hora que eu volto para o percentual, aqui eu poderia somar direto 2%. Mais taxa de falha que poderia ter aqui, percentual de falha, este modo de falha seria problemático. Esse exemplo é para ilustrar esta questão das portas seriais e ou, e também ver o seguinte, eu chamar a atenção para o seguinte, eu ponho uma redundância se me interessa reduzir uma taxa de falha de um modo de falha específico, porque neste caso, ou neste exemplo, eu estou melhorando aqui, mas eu estaria piorando aqui. Então o que teria que fazer? Por exemplo, pensar num tipo de interruptor onde, mesmo que ele falhasse, eu tivesse uma taxa de falha um pouco mais alta, nessa referência ao modo de falha dele não poder desligar, mas eu preciso garantir também que esse interruptor, para o modo de falha não ligar, ele tem que falhar muito pouco. Então ele teria que ter aqui uma taxa de falha bem mais baixa do que esta, para compensar a redundância que pusemos aqui para este modo de falha, sem prejudicar um outro modo de falha. E lembrando, o modo de falha, para quem conhece, é o linguajar do FEMEA. E esses FTAs eles são muito usados para os FEMEA de produto, os de FEMEA. O próprio manual da automotiva, lá do AIAG, ele cita a utilização do FTA quando a gente for construir os FEMEA de projeto, os de FEMEA, os FEMEA de design. Aqui tem uma sequência da montagem da árvore de falhas ou do diagrama de árvore até chegar no FTA, que acho que é interessante para ilustrar também. Então, árvore de funções. Aqui, se eu pegasse um veículo, como seria uma árvore de função do veículo? Eu tenho um veículo, ele é composto por carroceria, conjunto de acionamento, né, o powertrain, chassi e assim vai. Estou desdobrando, por isso o diagrama de árvore. Se eu pegar a carroceria, ela tem estrutura, portas e mais um monte de componente. O conjunto de acionamento, ele vai ter motor, transmissão, caixa de câmbio, embreagem e outros componentes. Chassi, suspensão, roda e assim vai. E aí eu poderia desdobrar todos estes componentes, ou todas essas caixinhas, para entender toda a estrutura das funções de um veículo. Focando aqui no
para fazer uma associação com o FEMEA no eixo de acionamento, aquele eixo que transmite o torque do motor para o câmbio. Então aqui nós teríamos, num determinado ponto aqui, do desdobramento da caixa de câmbio, o que nós vamos ter aqui no câmbio do veículo, na transmissão do veículo? Uma carcaça da caixa de câmbio, uma tampa, um eixo, engrenagens e lá um monte de componentes. E um deles é esse eixo de acionamento. Se a gente pegar o eixo de acionamento, agora olhar o projeto dele, o desenho do eixo de acionamento, o que nós vamos ter? Uma região que é um assento de mancal, uma superfície de rolamento do selo mecânico, para não deixar vazar óleo, o assento do rolamento do garfo, o assento de engrenagem, o entalhado na ponta, que é um dos principais pontos de transmissão desse torque, e assim vai. Então aqui eu teria agora para um componente de um conjunto ou de um subconjunto do veículo, eu tenho aqui um componente com os dados técnicos ou os dados de projeto, onde eu tenho para cada dado de projeto uma função específica para ele. Por isso que ele foi feito ou foi projetado desta forma. A árvore de funções seria a gente pegar para cada uma daquelas caixinhas que foram montadas, ou esse diagrama de árvore, e começar a definir funções. Aqui de uma forma resumida, só para ilustrar, o veículo precisa garantir operação sem falhas, de forma econômica, de acordo com o caderno de requisitos. Conjunto de acionamento, garantir o acionamento do veículo. A caixa de câmbio, garantir a operação apropriada em relação ao meio ambiente, não vazar óleo para o meio ambiente, funcionamento seguro, garantir torque e transformações das RPMs, da rotação do motor. E aí nós teríamos também para cada caixinha, nós teríamos as suas funções. A gente trabalha normalmente focado nas funções principais. A hora que vamos chegar nesse eixo de acionamento, a gente tem como funções principais transmitir força motriz e vedar o óleo, não deixar o óleo vazar. Quando pegamos o componente em si, esse eixo de acionamento com estas funções, para cada dado técnico, para cada ponto do desenho daquele produto, nós temos funções. Então, por que foi feito um assento do rolamento? Para transmitir força de engrenagem para o anel sincronizado tal. Precisaríamos entender a função do produto. Então, precisamos dos especialistas. Superfície do rolamento do selo mecânico. Precisa garantir a função, a formação, precisa garantir a formação de película do óleo para que o selo mecânico atue como vedação para não deixar vazar esse óleo. E assim vai. O entalhado lá na ponta, garantir a transmissão do torque, então ele tem que ter características que atendam à solicitação que ele vai ter em termos aí desta transmissão de torque. Então, partindo aqui dessa árvore de funções, aqui no caso de um componente, a negativa dessas funções, ou não cumprimento dessas funções, é a árvore de falha, é a ideia do FTA. Então, se o eixo tinha como função transmitir força motriz, o que é uma falha dele? Não transmitir força motriz. Outra função era vedar o óleo, a falha, não vedar o óleo. E assim, para cada dado técnico, para cada dado do projeto, do produto, no caso nesse eixo de acionamento, nós teríamos as falhas que podem acontecer. Aqui de uma forma mais resumida, depois eu posso desdobrar estas falhas, mas se aqui a função era transmitir força da engrenagem para o anel interno, etc., agora é não transmitir. Se aquele entalhado tinha que garantir a transmissão do torque, o que é uma falha que pode acontecer? Não transmitir o torque necessário. E assim a gente tem esta visão dos modos de falha que podem acontecer com este produto. Então isto já é levado para os FEMEAs de produtos. Os de FEMEA, eles vão trabalhar com foco nesses modos de falha do produto.
Então, uma construção de uma árvore de falha facilita para a gente levar informações para a planilha do FEMEA. Porque lá na planilha do FEMEA nós vamos querer as funções. Então aqui a função do elemento foco, transmitir torque do motor tal. Continuando na linha aqui para a direita. Modo de falha, não garantir a transmissão do torque. E aí vamos desdobrar no caso do FEMEA, né, em efeito, em causas, em situações aí de prevenção, detecção, enfim, aí entra lá nas características do FEMEA. Então o FTA ele é um grande suporte para o FEMEA, principalmente o FEMEA de produto, o D-FEMEA. Então, basicamente, essas árvores de falha elas são simples de serem construídas e a gente vai montando os eventos ou o desdobramento desses eventos, ou a construção desse diagrama de árvore com as portas OU e E. Aqui um outro exemplo parcial, o motor não pega ou não injeta combustível no motor ou não tem ignição, tem faísca. Quando que não tem o combustível? Quando não injeta combustível? Quando não tem combustível, né, no tanque, ou, por exemplo, a bomba de combustível está quebrada. Quando não tem combustível, andou na reserva, esqueceu de abastecer, e assim vai. Quando não tem faísca, bateria descarregada, sistema de ignição inoperante, e assim a gente vai desdobrando ou construindo essas árvores de falha, e elas dão uma visão muito ampla de tudo que pode acontecer, modos de falha que podem acontecer, não cumprimento de função. E se para o nosso produto, pelo menos em alguns pontos, já temos, por exemplo, informações de campo, de qual é a taxa de falha em alguns pontos, eu consigo, com base nesses cálculos de taxas de falha e mais a consideração das portas E e OU, eu consigo prever qual vai ser a taxa de falha dos eventos superiores. Então eu consigo chegar aqui para aquele tipo de produto, qual vai ser a taxa de falha disto acontecer, ou disto acontecer, ou disto acontecer. E isto pode ajudar muito nesta visão de falhas que meu produto pode ter e nos ajudar a enxergar pontos que eu deveria melhorar para poder travar esta evolução, podemos assim chamar, de taxas de falha por meio dessas portas E e OU. E como eu já demonstrei ali de forma rápida, a ideia da redundância. A gente tentar colocar portas que sejam que sejam dependentes, porque aí eu vou, de certa forma, filtrando ou minimizando as taxas de falhas para os eventos superiores. Então, basicamente, essa é a análise da árvore de falhas, que é simples de ser construída. Ela depende do produto, se formos fazer para o produto inteiro, ela é trabalhosa, mas é simples de fazer. E aqui tem um fluxograma aí de um FTA de como ele deveria acontecer. Então, primeiro a gente define e discute o sistema, define-se o evento topo, vamos partir de qual ponto para fazer o desdobramento, construir aquela árvore, validar a árvore de falhas com suas taxas de falhas, definir os objetivos do sistema, por exemplo, qual é a taxa de falha que eu quero para alguns pontos do meu produto, por exemplo, para ser melhor que meu concorrente, coletar dados sobre o sistema, fazer a avaliação qualitativa e quantitativa. Então, pela qualitativa eu consigo saber quem impacta quem, quais são os modos de falha. Na avaliação quantitativa eu consigo calcular essas taxas de falha, para daí tomar decisões e recomendações e alterações do nosso produto, enfim, trabalhar com ações corretivas ou alterações para o produto para que ele seja cada vez melhor. De uma forma que
esquemática, nós podemos dizer que nós temos os 5 passos para a elaboração do FTA. Primeiro seria a análise do sistema como um todo, uma discussão mais ampla. Depois, definição da ocorrência indesejada e dos critérios de falha, quer dizer, aquilo que me preocupa, aquilo que eu quero trabalhar no sentido que a taxa de falha seja menor. Depois, um terceiro passo, determinar parâmetros de confiabilidade, intervalos de tempo, as referências para fazer essas medições. Quarto passo, determinar os modos de falha dos componentes. E o quinto passo, montar a árvore de falhas completa para que tenhamos todas essas informações a respeito de taxas de falha. Nós temos uma visão mais ampla de tudo o que está acontecendo, de quais as dependências destes eventos ou destas relações entre causas e efeitos. Então, com base numa análise de um FTA, eu consigo enxergar todos os modos de falha possíveis no meu produto, taxas de falha ou incidências de falha que podem ter. Então, tudo aquilo que for mais crítico quanto à funcionabilidade do produto, a gente vai travando, a gente vai fazendo redundância ou outras atividades que forem precisas, que o time enxerga que são necessárias, para a gente reduzir taxa de falhas, focados em pontos mais críticos disso tudo, né? Então, aquela visão clara do que é mais crítico e do que não é tão crítico. Então, essa é a análise da árvore de falhas, ou o FTA, uma excelente ferramenta para análise de qualidade do produto, para melhoria da qualidade do produto e processo, na verdade, né? E onde a gente tem uma visão muito ampla disso tudo.